Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no estilo mais ou menos um bate-papo e um desabafo, porque é de um assunto que eu sei que muita gente pensa por aí a respeito de leis de trânsito, ou melhor, o trânsito de uma maneira geral aqui no nosso Brasilzão. Então, o que eu quero falar hoje nesse vídeo é como as leis de trânsito, como a nossa convivência de trânsito acaba tendo uma diferença muito grande entre o que está na legislação e o que as pessoas fazem na prática. Entendeu, mano? A nossa lei de trânsito atualmente tem mais de 300 artigos e as resoluções que regulamentam alguns detalhes são quase 900 resoluções do CONTRAN, por exemplo. Então, a menos que a pessoa viva por conta de ler essas regras todas, é impossível saber de tudo. E o problema é que nós, meros mortais, fazemos uso das vias públicas, então a gente precisa ter um mínimo de noção. É verdade. O problema é que essa quantidade de regras acaba criando um abismo muito grande entre o que está escrito na lei e o que a gente consegue observar na prática. A gente vê que muitas vezes o próprio cidadão tira muito crédito dessas leis porque vê que elas não são cumpridas. Essa semana mesmo eu vi, por exemplo, um motorista entrando na contramão de uma rotatória. E ele fez isso na frente de 2 policiais. O que os policiais fizeram? Não sei. Absolutamente nada. Então, a própria fiscalização meio que perde o sentido, meio que vai escolhendo algumas regras específicas para cumprir ou não. Mas é melhor punir do que ficar impune. Então, o nosso vídeo de hoje vai ser um desabafo voltado para essas situações. Eu vou trazer aqui alguns pontos que a gente vê que estão lá lindo, maravilhosos na lei, mas que na prática ou a gente não consegue ver ninguém cumprindo ou não tem fiscalização para isso. Vamos lá? Mas antes, uma coisa aqui que é super prática e você não pode dar mole, isso aí você já consegue ir cumprindo, é deixar aquele seu like aqui pra gente no canal, é você se inscrever, é você compartilhar esse vídeo e aí depois disso a gente vai para aquelas coisas que são difíceis mesmo no nosso código de trânsito. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vê nesse universo de trânsito é como que a visão dos órgãos públicos acaba que não é nem um pouco sistematizada. Só agora que a gente está começando a ver alguns detalhes, algumas implementações ali engatinhando que dão pra gente esse conforto de poder ver que o sistema do poder público está cada vez mais conectado, está tornando a vida do cidadão mais fácil. São tecnologias, por exemplo, como o aplicativo da carteira digital de trânsito, que você consegue consultar o seu documento, o documento do veículo que você dirige, e também alguns sistemas novos, como por exemplo o sistema de notificação eletrônico. É um sistema em que você pode se cadastrar para receber notificações de multas e afins, e ainda por cima você consegue ter um desconto se você tiver cadastrado nessa plataforma. O problema é que, mesmo com a atualização da lei que nós tivemos agora, que entrou em vigor no dia 12 de abril, muitos dos órgãos de trânsito não estão sequer lá dentro desse sistema. Eles não começaram a atender, não estão aceitando nenhum tipo de cadastro nesse sistema. Alguns exemplos que nós temos é o próprio Detran de Minas Gerais, os departamentos de fiscalização municipal, como por exemplo prefeituras, a gente quase não vê nenhuma aparecendo lá nesse sistema. Então acaba que fica difícil, mesmo com a lei obrigando esses órgãos a estarem cadastrados nesse sistema. Agora vamos para um segundo ponto que ficou confuso para a gente aí no dia a dia, que também veio com essa atualização da lei, agora no dia 12 de abril, que diz respeito ao avanço de sinal vermelho, isso mesmo. Agora tem o artigo 44A, quando a gente faz a leitura dele, a gente tem a seguinte impressão. Vamos ler primeiro o artigo para entender do que eu quero falar. Abre aspas. É livre o movimento de conversão à direita diante de sinal vermelho do semáforo, onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão, observados alguns outros artigos. Agora me fala uma coisa, o que significa essa sinalização indicativa que permita a conversão? Será que é uma placa falando que você pode virar à direita? Ou é a ausência de proibição de virar à direita? Ou seja, é o simples fato de você não estar entrando numa contramão de direção? Mas é agora que entra uma pegadinha. Você está lá no artigo 44, quando você vai ter que descer lá na lei, no artigo 208, e ver que tem uma descrição um pouco diferente lá, um pouco esquisita, que cita esse artigo 44.
Lá fala o seguinte, abre aspas, avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita para vocês aqui, prevista no artigo 44A desse código. Mas o que eu quero questionar aqui é o seguinte, como que a escrita dessa lei ficou extremamente mal feita? Porque você tem um artigo que fala sobre livre conversão à direita, não fala que tem que ter uma placa especificando que você pode avançar o sinal vermelho ou que basta você saber que você não está entrando na contramão para poder avançar o sinal. O quê? Isso, na minha opinião, ficou muito mal feito. Diz aí, comenta o que vocês acham. Então, para não restar dúvida, o que eu resolvi fazer? Mandei um e-mail perguntando para os meus amigos lá da BH Trans. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Para saber o que eles interpretam sobre esse trecho novo da lei. Então, eu recebi uma resposta e queria compartilhar com vocês aqui para vocês verem como que essa lei ficou tão esquisita que ela parece que mais choveu no molhado. Avançar o sinal para convergir à direita será possível, no caso aqui em Belo Horizonte, por exemplo, já é, desde que exista sinalização que permita ultrapassar a faixa de retenção e fazer a conversão à direita ou à esquerda com o semáforo indicando vermelho. A sinalização direita livre, preferência ao pedestre, é utilizada em BH desde o projeto Passe de 1982 e é utilizada em locais onde a distância a ser vencida pelo pedestre é pequena e o fluxo de veículos superior ao dos pedestres. Ou seja, a gente analisar por esse ponto de vista, é mais isso mesmo. A lei só choveu no molhado, ou seja, bastava que o próprio órgão que faz a regulamentação, que coloca as placas, especificasse que em determinado ponto é permitido avançar o semáforo sem problema nenhum. Então, a menos que a BH Trans estivesse fora da lei, que eu acho que não, isso já faz parte da jurisdição dela, de organizar o trânsito, essa lei aí não serviu praticamente para nada, para melhorar alguma coisa nesse ponto, né? O que eu pensava no começo é que a coisa seria mais ou menos nos Estados Unidos, em que você pode furar o sinal sempre para virar à direita, observando preferência de pedestres, e se você não está avançando sobre um fluxo de veículos. Meio que sinal vermelho para virar à direita funciona como uma placa de parada obrigatória ou dê a preferência. É vivendo que se aprende. Vamos para o próximo ponto. Uma outra situação também que é uma coisa absurdamente lunática é o fato de termos algumas leis que foram criadas por órgãos que nem deveriam ter criado leis nesse sentido. Um exemplo disso é a Assembleia Legislativa do Estado de Minas, que em 1997 resolveu criar uma lei que obrigava o uso de faróis em rodovias mineiras. Olha só para vocês verem, é uma lei de 1997. Só que qual que é o problema dessa lei? Não sei. Quem é responsável por fazer legislação de trânsito é a União, ou seja, só lá no Congresso Nacional que pode criar alguma lei falando sobre trânsito. O restante dos outros lugares, né, os municípios, os estados, o que eles podem fazer é decidir como eles vão executar essas leis. Mas eles não podem criar uma lei nova, ou seja, aqui em Minas Gerais, em 97, a Assembleia teve essa genial ideia de criar a Lei 12.558, que obriga o uso de faróis em rodovias. Um outro ponto também que a nossa lei de trânsito acaba tendo que se basear no bom senso é o transporte de animais de estimação. Claro que nós temos regulamentações sobre como levar animais, só que são aqueles animais maiores de criação, como cavalos, boi, vaca. Mas quando você quer levar o seu bichinho de estimação, seu cachorrinho, seu gato, quando a gente pesquisa a regulamentação, a gente não vê nada sobre esse assunto. E é estranho isso porque, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Pets, no Brasil existem aproximadamente 140 milhões de animais de companhia. Morreu. Tá vivo. Enquanto que, se a gente pega dados do IBGE mostrando a quantidade de crianças que nós temos que devem obedecer às regras para uso de dispositivo de retenção, a gente vê que o número é quase 5 vezes maior de animais domésticos. Ou seja, quantas crianças que a gente tem aí? Alex, quanto é 14% de 200 milhões? 30 milhões de crianças abaixo dos 10 anos que têm que obedecer àquela regulamentação do uso de cadeirinhas e afins. Enquanto animais de estimação, nós temos quase 140 milhões. E por que a gente não tem nenhum tipo de regulamentação ou orientação que
informa sobre como nós podemos levar esses animais. Realmente isso aí é uma coisa que ficou no vácuo, no limbo, o legislador nunca se preocupou sobre isso, e isso pode acabar gerando algumas situações complicadas. O que resta a gente fazer é sair catando, separando joio de trigo lá no meio da lei de trânsito. Então a gente tem 3 artigos que a gente pode tirar alguma lição sobre esse assunto, sem ser muito específico, e torcer para que, às vezes, um fiscal não resolva te multar mesmo você andando dentro do máximo possível que você vê que é seguro. Tá me ouvindo? Então, os 3 artigos falam o seguinte. Primeiro, você não pode transportar animais do lado de fora do veículo. Segundo ponto, você não pode levar animais no colo, entre braços e pernas, e nem do lado esquerdo do motorista, ou seja, entre o colo ali do motorista e a porta do veículo. E o terceiro ponto que nós precisamos observar é que, durante a condução do veículo, você precisa observar todas as medidas de segurança de uma maneira mais genérica, mas que se enquadra em qualquer situação. É o tipo da coisa. A carapuça vai servir nesse artigo aqui, e se no momento de cometer a infração, quem está olhando você ali vê que você não está cumprindo com a norma de segurança, mesmo que ela não exista, esse agente pode te multar. Dados esses artigos, o que a gente pode tirar de conclusão? Cabe a gente procurar mecanismos para deixar o seu pet preso dentro do carro, sem que ele fique voando ali ou pulando de um lado para o outro, entrando debaixo do banco, saindo ali no meio dos pés do motorista. Então, a gente só pode correr atrás de itens como cintos de segurança para pet, caixinhas de transporte, cestos, gaiolas e afins. A lei não traz nada específico sobre quais dispositivos podemos usar para transportar os animais, então fica a dica aí para a gente ter o bom senso na hora de levá-los, ok? Agora eu saquei! Outra situação aí que a gente vê demais da conta, que eu já até falei no vídeo anterior sobre isso, é travessia de pedestre na faixa. Gente, isso é um assunto que dá um banzé danado, porque tem tantos itens, tem tantas coisas minuciosas sobre isso, que em alguns momentos até parece intuitivo, mas você vai ver que tem algumas coisas que não são muito práticas. A legislação fala que o pedestre que deseja atravessar uma via precisa fazê-lo na faixa, em primeiro lugar. Ah, mas e se a faixa estiver muito longe? Eu preciso correr, andar até aquela faixa para poder atravessar? Aí que entra uma exceção. Ô Loki, fala de ruê aí, brother. Como que o pedestre vai saber que aquela faixa está a 50 metros de distância dele? Por acaso alguém tem olho biônico para olhar e falar assim, ali dá 50 metros de distância, então eu posso atravessar aqui antes, porque eu estou a mais de 50 metros, então não vai ter problema se eu atravessar? Isso pra mim foi uma tremenda de uma infelicidade, né? Eu não sei qual seria uma alternativa melhor, mas eu acho que colocar essa distância de 50 metros é uma coisa muito irreal, enquanto a gente não tem olho biônico, ou se não, enquanto nossos assistentes aí virtuais e celulares não calculam a distância pra gente. Outra situação também é a travessia de pedestre, onde a faixa tem semáforo, mas não tem foco para pedestre. Sabe a diferença de semáforo e foco para pedestre, né? Agora vamos para outra situação. Imagina só, você é pedestre, chegou num cruzamento ali para atravessar a rua, você viu que tem semáforo para os carros, mas não tem o foco para pedestre. E agora, para atravessar esse semáforo, o que é que você vai fazer? Você vai esperar, vai ficar olhando, os carros têm que parar para você em qualquer situação. Como é que você vai saber que todos os sinais de carro fecharam para você atravessar, se você não tem nenhuma referência, não tem foco para pedestre, não tem nada disso? Esse aí já é um outro problema que tem na questão da legislação. Você vai ter que ficar fazendo contorcionismo ou tentando inferir que o sinal fechou para todos os carros só olhando para o cruzamento. E ainda tem uma outra situação. Pode ser que a sincronia dos semáforos para carro não dê momento de passagem para você, pedestre, também fazer essa travessia. Nesse caso, você tem que ficar esperando com que um agente pare os veículos, o que para mim não faz o menor sentido, ou senão vai ter que contar com o bom senso do motorista, que no caso talvez devesse ser obrigação, porque em faixas que não são sinalizadas ele teria... Como? Deu para entender que é uma confusão esse negócio, né? Ou seja, essa parte da lei aí também, falando sobre pedestre, virou uma bagunça total. Para entender isso, acaba que tem que ser bom senso para cada situação. Eu acho que tá difícil explicar porque realmente é confuso. Uma outra situação aí que tem no Código de Trânsito, que na teoria é uma coisa maravilhosa,
mas que na hora de a gente ver a prática, a gente fica meio assim, gente, como que faz essa situação? Será que eu vou ter que atrasar mais 10 horas de viagem por causa disso? Não, nada a ver, irmão. A situação é a seguinte, imagina você numa rodovia de pista simples, eis que você se depara com um caminhão que está ali com uma carga muito grande, está custando a fazer a subida e você chega logo atrás, tenta dar aquela olhada para ver se consegue ultrapassar e na hora que vai ver não tem faixa seccionada, é faixa contínua. O caminhão subindo a 5 km por hora e você doido para desenvolver para seguir viagem. E aí, o que você faz? Você ultrapassa? Você não ultrapassa? Em que ponto que entra nesse limbo jurídico? Até que ponto um veículo está tão lento de forma a considerar que ele está, vamos dizer assim, parado? Imagina, você vai tentar ultrapassar esse caminhão e por azar vem uma viatura do outro lado e acaba te multando por causa disso, alegando que você fez uma ultrapassagem em lugar proibido. Você vai perder meia hora de viagem, 1 hora de viagem, porque às vezes você está agarrado atrás de vários caminhões, aí é complicado, né? Tá em uma outra situação que a nossa lei fica no buraco. O nosso último caso diz respeito a uma situação que talvez você nunca tenha parado para prestar atenção, porque a gente é, digamos, né? Aqui no Brasil a gente é meio esquecido para a questão das placas. A gente vê uma placa e pouco tempo depois já esquece que viu ela. Aí que fica a pergunta, imagina você viajando numa rodovia e você vê uma placa lá de 60 km por hora, que é a velocidade máxima. Até que ponto essa placa continua valendo? Arthur, é lógico que até chegar a outra placa. Como assim? Essa pergunta é muito óbvia. Beleza então, aí você me diz. Você vê uma placa de 60 km por hora. Você anda 1 km, 2 km, 10 km e não viu nenhuma outra placa. Você vai ter que andar na velocidade máxima por hora de 60? E se a gente tem a seguinte situação? Imagina que ao longo desses 10 km que você andou, tem várias entradas, vários acessos para essa rodovia que você está rodando. Então, para você que viu a placa, a velocidade máxima é 60 por hora. E para aquele outro ali que não viu a placa, qual que é a velocidade máxima para ele? São aquelas aplicadas no Código de Trânsito? É 100 por hora? 110? Como é que fica? Vão ter duas velocidades máximas para o mesmo trecho? Então, aí é outra situação que fica bem complicada da gente entender. Agora uma notícia de utilidade pública sobre a questão do exame toxicológico. Eu vou colocar essa notícia aqui porque eu acho muito importante que as pessoas saibam que aconteceu uma modificação nos prazos para quem precisa fazer exame toxicológico, categorias C, D e E. Então, se você é motorista dessas categorias, fica ligado que o prazo que antes era de 30 dias até o dia 12 de maio, agora foi estendido baseado na renovação da sua carteira. Então, se a sua carteira foi renovada há 5 anos atrás, em 2016, fica ligado porque se aplicam novos prazos para renovação de exame toxicológico, hein? Então agora você tem mais tempo para resolver essa pendência, porque convenhamos, 30 dias no meio da pandemia já estava puxado, né? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, não esquece de comentar aqui, de deixar seu like, se inscrever no canal, manda para os seus amigos para eles saberem mais sobre essas novidades aqui e vir aqui também discutir com a gente nos comentários sobre essas bagunças que existem na lei de trânsito, beleza? Então é isso aí, vai um abraço para você e até a próxima! Foco para pedestre. É porque sinal é para carro, o foco para pedestre é